Capítulo 6. Traçando um rumo. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Perfil baixo. Ele definitivamente tinha que ser discreto. Tendo lido incontáveis romances de transmigração, Zalha entendeu claramente que se ele não soubesse como ser discreto em outro mundo, ele não teria um bom final. Zalha acreditava que os romances eram apenas ficção, a razão pela qual aqueles magos podiam chamar o vento e convocar a chuva em outros mundos era tudo por causa dos dedos dourados do autor. Se uma pessoa, sozinha em um ambiente desconhecido, ainda agisse de forma desenfreada, as consequências definitivamente não seriam boas. Agora, o status de Zalha era o do último herdeiro da família Buda, e, ao mesmo tempo, ofendiam até mesmo as facções mais poderosas do Império Aksu. Sob tais circunstâncias, se ele não mantivesse a perfil baixo, o primeiro a morrer seria definitivamente ele. Mesmo que ele tivesse a fazenda espacial para se esconder agora, ainda havia muitas maneiras de matar uma pessoa sozinha, e Zalha não queria descuidadamente perder a cabeça enquanto dormia. Assim como Zalha estava pensando sobre essas coisas, de repente ouviu uma batida na porta. Zalha parecia distraído, mas imediatamente disse, entre. Meg empurrou a porta e caminhou para dentro, com a cabeça baixa, sem olhar para Zalha, curvando-se para ele e dizendo, jovem mestre. Então nada mais. Zalha olhou para a aparência de Meg e também deu um breve sorriso irônico. A razão pela qual Meg não levantou a cabeça para olhá-lo foi porque Ada já queria molestá-la por causa de sua beleza. Em última análise, ele não teve sucesso, mas a partir de então Meg sempre evitou Ada, e mesmo que o conhecesse, ela apenas baixaria a cabeça e o chamaria de jovem mestre, depois viraria e sairia. Zalha suspirou. Isso foi todo o problema causado por Ada, mas caiu sobre ele para lidar com isso. Céus, isso é realmente uma safra de desastre. Zalha olhou para a aparência de Meg, então suspirou novamente. Eu estou bem, você pode descer e descansar. Eu também vou dormir um pouco, tudo bem se você vier me chamar para o jantar. Meg fez um barulho de resposta, depois se virou e saiu. Depois de sair, ela ainda mantinha guarda do lado de fora da porta de Zalha. Olhando para ela como se fugisse dele, Zalha sorriu ironicamente de novo. Seu corpo estava agora melhor, sem nenhum desconforto. A razão pela qual ele disse que descansaria era colocar as memórias de Ada em ordem e dar uma olhada se ainda havia algo que ele não conhecia. Adicionando que ele atualmente tinha a fazenda espacial, isso foi uma enorme ajuda para seu crescimento futuro. Ele teve que pensar em como tirar vantagem dessa fazenda espacial ainda melhor. Agora ele estava plantando rabanetes na fazenda espacial. Se vendesse os rabanetes de volta para a fazenda, obteria pelo menos 500 moedas de ouro. Em outras palavras, ele poderia ganhar 350 moedas de ouro. Ele também poderia levar esses rabanetes para fora através do celeiro, depois deixar que grinhos trouxesse para vender em outras áreas do continente Ark, então ele poderia ganhar um pouco mais de ouro. Mas o mais importante era que ele atualmente não sabia se o continente Ark tinha algo como rabanetes. Adam costumava ser um desperdício, era basicamente impossível para ele ir comprar vegetais, e as coisas que ele comia eram normalmente comparativamente boas, e provavelmente já cozidas uma vez. Ele basicamente não teria perguntado sobre o que estava na comida, e então ele basicamente não tinha ideia se este continente tinha um vegetal como rabanete. Se aqueles rabanetes não pudessem ser comprados fora, então ele também teria que processá-los. O rabanete inteiro era um tesouro, e colher rabanetes deveria ser feito o mais completo possível. As folhas de rabanete também não seriam negligenciadas, as folhas de rabanete eram muito saborosas, contanto que fossem simplesmente marinadas, elas poderiam ficar deliciosas. Zalha vivia no norte da China, e por isso ele ainda lembrava claramente de sua mãe usando folhas de rabanete marinadas na cozinha quando ele era pequeno, e esse sabor era muito bom. Essas folhas de rabanete poderiam ainda ser usadas como forragem para alimentar alguns animais de pasto. Se este mundo não tivesse algo como rabanete, eles poderiam vender os rabanetes e manter as folhas para alimentar algumas bestas mágicas que pastavam. Nas memórias de Ada, havia algumas bestas mágicas que eram muito fáceis de cultivar, comiam qualquer coisa, e, quando chegava a hora, podiam produzir grandes quantidades de bestas mágicas, sem precisar se preocupar com carne. Além disso, eles também poderiam estabelecer um pasto, que naturalmente significaria ainda mais renda.
Mesmo que esse mundo tivesse rabanetes, mas o preço não fosse alto, ele o venderia na loja espacial, assim ele ainda poderia manter as folhas de rabanete. Não importa o que, ele não poderia desperdiçar. Como seu nível atual era insuficiente, Zalhai ainda não conseguia abrir um pasto no espaço, mas ele poderia estabelecer pastos aqui no continente Ark primeiro. Uma vez que o espaço subisse mais tarde, ele poderia abrir também pastagens no espaço, então ele poderia criar alguns animais da Terra lá. Zalhai já havia pensado nisso. Seu desenvolvimento posterior teria que depender da agricultura. De qualquer forma, o espaço não tinha poder de ataque, então a agricultura lhe convinha melhor. Agora ele tinha um grande feudo, uma montanha, mais uma terra morta, assim como o pântano carniça. Essas áreas eram todo o seu feudo, mas tornar essas áreas úteis levaria muito tempo. Zalhai só esperava que a água e o solo espacial da fazenda realmente pudessem transformar o lixo negro. Se o fizesse, então ele poderia ter uma vasta extensão de terra arável. Não importa quando foi, a terra sempre foi fundamental. Quanto à mão de obra, isso era algo com que Zalhai nunca se preocupou. Porque ele sabia que este mundo tinha um tipo de pessoas que a terra não tinha, escravos. A terra não tinha escravos, mas esse lugar sim. Enquanto você tivesse dinheiro, poderia comprar muitos escravos, e a vida ou a morte desses escravos estava sob seu controle. Eles eram absolutamente leais a você, além disso, não fugiriam, já que cada escravo era marcado com a marca particular da família. Se fosse descoberto que estavam sem mestre, tendo fugido secretamente, então as consequências seriam terríveis. Portanto, enquanto sua fazenda pudesse ganhar dinheiro, ele não se preocupava completamente com questões de comportamento. Os escravos do continente eram numerosos e, mesmo que não fossem originalmente escravos, contanto que alguém o exigisse e pudesse produzir uma compensação adequada, esses nobres poderiam transformar inúmeras pessoas em escravos. Nobres possuíam tudo, esse mundo era assim tão simples. Mas com o status atual de Zalhai, se ele de repente comprasse um monte de escravos, isso definitivamente chamaria a atenção. Portanto, não importa o que, ele teve que ficar discreto. Perfil baixo era sua política, a agricultura era sua principal direção de desenvolvimento. Tendo pensado nisso, Zalhai soltou um longo suspiro, lentamente deitando na cama. Ele ainda se sentia como se estivesse sonhando. Ele era anteriormente apenas um nerd comum na Terra. Mesmo que gostasse de ler romances, isso ainda não significava que ele queria transmigrar. Mas quem poderia ter pensado que algo assim iria realmente acontecer com ele? Céus, você tinha um nerd deixando seu computador, isso não equivale a castrar um pervertido. Isso é muito cruel. Zalhai suspirou profundamente, jogando-se na cama, olhando para o teto de pedra, e não pôde deixar de suspirar novamente. Tal lugar não tinha absolutamente nenhuma facilidade para entretenimento, como ele viveria cada dia. Meus romances, haha, isso realmente é muito chato. Talvez porque ele recebeu muitas lembranças agora, mas a bênção inesperada da fazenda espacial deixou os nervos de Zalhai muito excitados, e agora que a excitação havia diminuído, onda após onda de exaustão o atacou. Inconscientemente, ele caiu em um sono profundo novamente. O que Zalhai não descobriu foi que, assim que ele adormeceu, sua porta foi aberta, e Meg esticou a cabeça para dentro para olhar. Vendo que Zalhai estava dormindo na cama, ela entrou suavemente, pegando a colcha na cama e cobrindo Zalhai. De pé ao lado da cama, olhando para Zalhai, ela suspirou e murmurou: "Jovem mestre, você estará trabalhando duro. A família Buda repousa em você." Terminando de falar, ela se virou e saiu, abrindo a porta suavemente. Meg acabará de sair do quarto de Zalhai quando Grin se aproximou, olhando para Meg e dizendo: "Meg, como está o jovem mestre? O que ele está fazendo?" Meg disse: "Nada, ele está dormindo." Grin assentiu com a cabeça, deu uma olhada em como os preparativos para o jantar de sua avó estão indo. "Quando estiver pronto, chame o jovem mestre para a refeição." "Ai, já que estamos em um lugar assim, a nobre etiqueta só pode ser abandonada." Balançando a cabeça, ele retornou. Meg olhou para o avô. Ela entendeu completamente o humor de seu avô. Ele dera toda a sua vida à família Buda, e nunca pensara que a família Buda fosse cair diante de seus olhos. Como Grin poderia estar se sentindo bem?
Meg seguiu atrás de Green até a cozinha. Mesmo que Merine fosse a única chefe aqui, ela só estava encarregada das refeições para essas pessoas. O que os escravos do lado de fora comiam não era sua preocupação, Green já lhes dera comida e eles se ajudariam. Meg aprovou bastante a maneira de Green lidar com as coisas. Aqueles escravos eram pessoas lamentáveis, e este lugar ainda era muito bom. Mesmo que a comida não fosse muito boa, eles ainda podiam se alimentar. Isso era basicamente uma impossibilidade sob aqueles outros nobres. Meg também pensou com extrema clareza. Nesse momento a família Buda era completamente dependente do apoio de seu avô. O jovem mestre Adam basicamente não entendia nada, então agora só esperava que Adam fosse sensato o suficiente para não agir intencionalmente. Caso contrário, a família Buda realmente não teria esperança de sobrevivência. Mas mesmo que Adam fosse sensato, ele ainda tinha muito a aprender. Anteriormente, ele era basicamente um jovem mestre playboy, uma representação típica da falta de aprendizado ou habilidades. Ele basicamente não tinha nem um pouco de experiência em gerenciar uma família. Se ele fosse sensato o suficiente para aprender, isso era uma coisa, mas se ele ainda se recusasse e desse ordens equivocadas, então eles não seriam capazes de suportar por mais de alguns anos com suas atuais circunstâncias. Mesmo que a família Buda não pudesse ser chamada de muito rica antes, eles ainda eram pelo menos da nobreza, e embora tivessem sido identificados como criminosos desta vez, sua propriedade não havia sido confiscada, e assim a família ainda tinha muito dinheiro. No total, perto de 100 mil de ouro, essa não era uma soma pequena. Mas agora Green já havia mudado esse dinheiro em todos os tipos de suprimentos, deixando apenas algo perto de 100 moedas de ouro. Se Ada ainda continuasse desperdiçando dinheiro como antes, essas pessoas talvez pudessem apenas lavar os pescoços e esperar pela fome. Neste momento, as qualidades de Ada decidiriam a sobrevivência da família Buda. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.